A última rodada não foi como esperávamos, mas com o início do segundo turno, precisamos voltar na regularidade, na segurança, para voltar com as mitadas. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar os confrontos da rodada 20, montar o esboço do nosso time e passar as dicas para você mitar na rodada 20 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. Aqui no canal você encontra sempre muito conteúdo sobre o Cartola e sobre futebol de modo geral, né? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, né? E bom, sem enrolar muito, quero mostrar o desempenho na nossa última rodada, que não foi conforme a gente esperava. Eu queria ter ido um pouco melhor, como eu vou mostrar para vocês aqui. A gente acabou fazendo 49,86 pontos, né? Ficamos abaixo da média aí pela primeira vez, acho que no ano, se eu não me engano. Eu quis fazer umas apostas um pouco diferentes aí do que a gente estava acostumado, porque a gente estava tentando tirar ponto nas ligas, né? E acabou não dando certo, né? Como eu tinha falado, os dados indicavam realmente a gente escalar o Yuri Alberto, acabou mitando mesmo, mas eu quis fazer uma aposta, alguma coisa um pouco diferente, e acabou dando errado aqui com o Bruno Henrique, né? Jogo muito fraco do Flamengo, não deu certo. O Bragantino acabou perdendo o SG para o Vasco, né? Enfim, foi uma rodada complicada aí. A gente fechou o turno inteiro com 1.375 pontos, né? Não foi nada muito excelente, mas também não foi ruim, foi uma pontuação legal. Quero saber de vocês, como é que vocês terminaram aí o turno, né? Qual foi a pontuação geral de vocês? Qual foi a pontuação na última rodada? Deixa aqui nos comentários, tá? E com o fim do turno, quero parabenizar aqui os nossos cartoleiros da nossa liga aí de turno, né? O Rafael Simões, que foi o campeão aí da nossa liga com 1.478 pontos. O pessoal voou aí na nossa liga de turno, né? Rafael Simões foi muito bem, Eduardo Sertório também, Pedro Henrique. Aqui está o top 5, né? Eu vou disponibilizar para vocês depois da classificação final com todos os participantes aí, os 38 times. E já quero anunciar que a gente vai ter a liga de segundo turno aí. Lembrando que nossa liga é premiada, então esse pessoal que ganhou uma graninha aí, claro, é paga também, né? Então, quem quiser saber mais informações para participar também, aparecer aqui nos vídeos também, eu vou deixar o link aqui nos comentários do nosso grupo do WhatsApp, em que a gente explica como é que vai funcionar, tá? Então, quem quiser entrar lá, que vai ser bem bacana o nosso segundo turno aí, né? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é agradecer, na verdade, quem é membro do nosso canal, né? R$ 4,99, vocês têm acesso a um conteúdo exclusivo aí. Quem puder virar membro, eu agradeço. Estamos começando aí, estamos com 7 membros, se eu não me engano. O último foi o Anderson, que virou membro. Agradecer a todo mundo e pedir, claro, quem puder se inscreve aqui no canal, quem puder virar membro também, mas se inscreve aqui no canal, né? Sempre bastante conteúdo para vocês. E deixa aquele like. Quem já conhece sabe que o conteúdo é de qualidade. Quem ainda não me conhece, vai ver que o conteúdo é de qualidade e aí deixa aquele like, né? Mas enfim, vamos lá para essa rodada aqui, né? Eu quero mostrar para vocês, eu sempre gosto de mostrar os confrontos. Lembrando que hoje a gente ainda tem Atlético Paranaense e Cuiabá, mas não vale para o Cartola, né? Então, na próxima rodada a gente tem São Paulo e Botafogo, Inter e Fortaleza, abrindo a rodada, né? Então, a gente vai passar um pouquinho pelos confrontos aqui, né? A gente vai ter a escalação desses dois times, que é muito importante. Tem que ver se o São Paulo vai com o time titular, tem Sul-Americana, né? Internacional também tem Libertadores na outra meio de semana, né? O Palmeiras aqui, Fluminense. Vamos ver se esses times vão com o time titular realmente, né? A gente vai ter a escalação desses dois e deve ter a escalação de Fluminense e Palmeiras, porque vai estar bem perto do mercado fechar, né? Lembrando que a gente tem sempre a live aí às 2h30. E bom, eu gosto de analisar aqui a nossa rodada através do nosso dossiê, né? Esse dossiê que a gente monta, esse guia da mitada, como eu chamo, né? Ele tem bastante conteúdo estatístico e ele é exclusivo para os membros do canal, né? Então, por isso que eu falo que vale a pena virar membro. Mas eu dou sempre um pitaquinho aqui para vocês mostrarem de algumas coisas que tem. E bom, a gente faz análise dos últimos 5 jogos, como mandante, como visitante, né? E a gente traz esse mapa aqui do confronto, que eu acho que é bem legal para a gente pensar nos melhores SGs e nos melhores ataques para a rodada, né? Então, assim, primeira coisa, aqui a gente tem os gols marcados por jogo que o Bahia fez como mandante e que o Bragantino fez como visitante, né? E a gente vai fazendo cruzamento e ver quais são os melhores SGs e os melhores ataques. Vocês vão ver que dessa análise sai dois nomes que são unanimidades para a rodada, tá? E sai o time que é o maior foco que a gente vai ter aqui na rodada, que é o maior favorito. Mas vamos lá, quero falar de alguns confrontos, então vamos começar aqui por Bahia e Bragantino. O Bragantino jogando fora de casa. É um time que fora de casa está com uma defesa bem sólida, né? Aqui embaixo a gente tem os gols esperados, né? Que é o XG, que bastante gente usa para análise. Então,
O Bragantino é um time que tem tomado poucos gols fora de casa, enfrenta o Bahia, que tem tido alguma dificuldade de marcar às vezes, mas tem feito gols em casa, é verdade. Então, acho que o Braga é favorito, né? Fora de casa ele é um time muito forte, é, com potencial de decidir um pouco mais rodado, porque o Bahia tem feito seus gols, né? A gente tem Inter e Fortaleza, esse sim é um confronto bom para SG, é o primeiro SG que eu quero destacar aqui. O Inter que melhorou sua qualidade nos últimos jogos, acabou perdendo no último jogo do Botafogo, mas classificou na Sul-Americana, tá jogando melhor, tá voltando a converter em resultados, né? Enfrenta o Fortaleza, que ganhou do Santos agora de 4-0, mas fora esse jogo, o Fortaleza também numa fase horrível, né? Eram 4 derrotas aí, e tem feito pouquíssimos gols jogando fora. Então, Inter é um SG bem legal para a rodada, né? A gente tem Curitiba e Flamengo, um jogo complicado. Aí o Flamengo vira uma fase terrível, muito ruim, né? Talvez até tentando derrubar o técnico. Vamos ver como é que vai ser o confronto na Copa do Brasil. E um Curitiba que também não vem bem, mas em casa é um time que tem feito seus golzinhos, assim. Então, é um jogo difícil. O Flamengo toma muitos gols fora de casa, né? 1,8 por jogo, então mais pé atrás. Temos Vasco e Atlético Mineiro, dois times que vinham mal e melhoraram muito aí nos últimos 2, 3 jogos, né? O Galo voltou a vencer, conseguiu 2 vitórias seguidas no Brasileirão. O Vasco conseguiu uma vitória e um empate fora de casa contra o Bragantino. Confronto equilibrado. Acho que o Galo ainda é favorito, até com potencial de exigir um pouquinho mais ousado. É um time que toma poucos gols, né? Tem sido notabilizado por isso. E o Vasco, mesmo ganhando, empatando, tem feito poucos gols, né? Então, foco aí no Galo no SG. Aqui a gente tem um confronto bem bom para SG dos dois times, tá? Cruzeiro e Corinthians. É, o Cruzeiro tem feito pouquíssimos gols, né? Nos últimos jogos só fez um gol, foi gol contra ainda, né? Mas também tem tomado pouquíssimos gols, só tomou 2 nos últimos 5 jogos, né? Enfrenta o Corinthians também, tem feito poucos gols e tomado poucos gols. Vive uma fase muito boa, né? O Corinthians tá jogando muito sólido, vem acho que de 10 jogos sem perder, né? Então, acho que o Corinthians é favorito nesse jogo, mas vejo um jogo que pode ter SG para os dois lados, tá? E aqui a gente tem o principal favorito da rodada, Fluminense e América Mineiro. Fluminense, que junto com o Botafogo é o único mandante que ainda não perdeu em casa, né? Claro, mandante que não perdeu em casa, é o único mandante que ainda não perdeu junto com o Botafogo, né? Então, muito bom jogando em casa. Enfrenta o América Mineiro, que a gente sabe que vive uma fase muito ruim, lanterna do campeonato, e toma muitos gols, né? Um time que cede muitas chances aqui, né? E toma muitos gols também. A gente tem Santos e Grêmio. O Grêmio é favorito, que faz terrível do Santos, mas o Grêmio toma muitos gols fora de casa e o Santos tem feito gols. Então, não acredito em SG para nenhum dos dois lados, tá? Acho que o Grêmio é um pouquinho favorito, mas vai sem Soares, tá? O Soares está suspenso nesse jogo. A gente tem Goiás e Atlético Paranaense. O Goiás melhorou muito seu desempenho nos últimos jogos. Eu acho que é um confronto que eu vou acabar fugindo, um confronto equilibrado. Temos o confronto do líder aqui, São Paulo e Botafogo, né? São Paulo em casa também é um time muito forte, muito sólido. Enfrenta o Botafogo, que, claro, é o líder do campeonato. Que campanha do Botafogo no primeiro turno, né? Acho que é um jogo complicado, mas, claro, não dá para desduvidar do Botafogo, tá? Favorito. Temos novamente Cuiabá e Palmeiras. Tem que ver o time do Palmeiras que vai para campo. E o Cuiabá tem vindo uma fase muito boa, né? Descontando esse jogo que vai ter hoje entre Atlético Paranaense e Cuiabá, o Cuiabá é um dos melhores desempenhos nos últimos 5 jogos aí, né? Mas bom, esse é o panorama dos jogos aí. A gente vai fazer agora a análise por posição ali, né? Dando uma olhada nas dicas que a gente tem, montar o nosso esboço. Como eu falei, a gente tem que focar no Fluminense, que é o time mais favorito. Vamos voltar na nossa segurança aí, na consistência, sem inventar moda, né? Sem querer fazer essas apostas malucas. Vamos no foco ali que a gente vinha bem. Essas últimas 2 rodadas a gente apostou muita coisa fora da curva aí, buscou os caras ousados fora dos números, né? A gente tem que seguir a estatística. Então, focar no Fluminense, acho que o SG do Inter é legal para a rodada. Acho que dá para confiar em um SG talvez do Botafogo, que é um time muito sólido. O jogo entre Cruzeiro e Corinthians tende a ser um jogo de poucos gols. Talvez um Bragantino também. E é isso, né, pessoal? Vamos passar agora as dicas por posição, né? E eu já vou começar aqui com vocês falando de uma dupla que para mim é unanimidade, como eu falei para vocês, tá? Deixa eu vender todo mundo aqui, tá? E começar a escalar nosso time. E para mim a unanimidade é o seguinte: é Cano no ataque e John Arias no meio de campo, tá? Essa é a dupla unanimidade, como vocês viram ali. O time do Fluminense é um time muito forte, enfrenta um América que tem tomado muitos gols. E aí vocês sabem que eu gosto de olhar bastante o Cartola FC Brasil, né? Que é um site que traz bastante estatísticas. Eu vou mostrar para vocês, né? Em relação aos atacantes aqui, vamos separar o Cano para dar uma olhadinha, né? Herman Cano, que voltou a marcar aí contra o Grêmio, né? Retomou essa fase de fazer gols, ele estava vendo uma seca aí, mas voltou a fazer gols aí. E o John Arias do Fluminense também vive um ótimo momento, né? A gente até escalou ele no último jogo, ele tá gerando bastante média básica, né? Então, a gente vê aqui, primeiro Cano. Voltou a fazer gol aí nos últimos jogos, gol contra o Grêmio, contra o Santos, contra o Inter, contra o Goiás, então tem feito seus golzinhos aí. É o artilheiro do Brasil no ano, né? Enfrenta o América Mineiro que tem tomado gols a rodo, né? Gols e pontos, né? Everaldo e Rafael Ratão mitaram aqui.
Contra o Flamengo, Bruno Henrique fez 5,7, Mangue, Robson, Hulk e Pavon, o Soares mitou. Então, vários atacantes, a gente sempre fala dessa recorrência, né, dos pontos cedidos. É importante olhar isso. Lembrando que a gente se aprofunda no vídeo de sexta, né, sobre essa questão do cedimento. Mas aqui já dá para ver claramente o Fluminense. E para meio de campo também. Primeiro, a fase do Arias também espetacular, sempre gerando muita média básica, né? E participando de gols também. Pode ser o cobrador de pênalti do Fluminense. E a gente vê aí, Cauli imitando, aqui o Vitor Hugo também, Zarate imitando, Vidia Sante, então também uma regularidade. Por isso que acho que os dois são unanimidades, tem que ter no time, tá? Mas enfim, por isso que eu acho que os dois são unânimes, mas a gente vai falar das outras posições aqui, também dos outras, fechar o nosso ataque, nosso meio de campo, né? Vamos falar de outra peça no ataque que eu acho que é muito importante, daí a gente vai descendo. Primeiro ataque, depois meio, a gente monta a nossa defesa lá no final, né? Vamos lá. Outro cara que eu acho que é muito importante na rodada é o Hulk do Atlético Mineiro, tá? Como eu falei, o Vasco tem melhorado de fase, é um time que toma poucos gols jogando em casa, assim, né? Melhorou aí nos últimos jogos com o Ramon Dias. Mesmo nas fases que ele estava mal, não era um time que tomava tanto gol de atacante, a gente viu o Soares mandando mal, né? Vitor Roque tinha ido bem, mas antes tinham sido poucas pontuações assim, mas não dá para desconfiar do Hulk, né? O cara, tipo, no último jogo aí, ele era o capitão mais escalado, não produziu tanta coisa assim, né? Deu uma assistência e parou por aí, mas mesmo assim, um jogo que não foi tão criativo dele, participou de gol, fez 6,80, 7 gols, 3 assistências, é o cara que mais finaliza, não dá para deixar o Hulk de fora, tá? Para a terceira vaga do ataque, eu acho que a gente tem muitas opções, né? O cara que eu acho que o pessoal vai estar mais de olho aí vai ser a volta do Vitor Roque, né? Vitor Roque que vinha sendo muito regular, né, nos últimos jogos, sempre participando, não valeu para a última rodada agora contra o Cuiabá, volta para participar desse jogo, né? Uma média bem alta. O que me preocupa um pouco em relação ao Vitor Roque é o desempenho do Goiás que melhorou bastante, né? Nos últimos jogos, como eu mostrei ali, o Goiás tem crescido seu desempenho, deixa eu até mostrar de novo ali no nosso dossiê. O Goiás tem crescido, tem tomado só um gol por jogo. Se a gente pegar os jogos em sequência, tirando esse mando, são 3 vitórias e 2 empates do Goiás, então cresceu bastante o desempenho aí com o Armando Evangelista, então ficaria mais pé atrás. Mas é um nome interessante. Eu quero destacar mais 2 nomes que tem um bom sedimento aí que pouca gente vai estar de olho, tá? O Mendonça do Santos, e a gente vai dar uma olhadinha aqui no Cartola FC Brasil em relação aos atacantes. O Mendonça e o Robson Fernandes do Curitiba. 2 nomes bem fora da curva para vocês ficarem de olho aqui, tá? O Robson do Curitiba aqui e o... Acabei de comentar, já esqueci o nome dele. E o Mendonça aí do Santos, né? Também é um cara que eu acho interessante para a rodada. Então, como eu falei, o Flamengo tem tomado muitos gols de atacante, tá? A gente viu o Davinho imitando, o Cleison também. Aqui o Paulinho e o Hulk imitando, né? Dudu também. Então, vários atacantes, Mendonça, vários atacantes imitando contra o Flamengo. E o Robson, os últimos jogos dele em casa tem sido muito forte, ó. 8,8, 16,1, 8,6. Tem tido uma crescente legal. E tem também o Mendonça, tá? O Grêmio também toma gol sempre. Na última rodada, até o dossiê indicava um atacante do Vasco, né? Nesse jogo que foi Vasco e Grêmio. Eu acabei não colocando ninguém e podia ter valido a pena, né? O Vegete acabou indo bem, o Peck também. Pode valer essa apostinha aqui no Mendonça, que realmente nos últimos jogos não tem ido bem, mas ele tem uma média boa em casa, tá? Então, seriam esses 5 nomes. Mas, claro, a gente tem o Vegete aí que chegou mitando, o Lucas Moura também. Claro, enfrenta o Botafogo, que é uma zaga mais sólida, né? Mas eu quero falar para vocês, e o nome que eu vou fechar aqui no meu time, a gente tem também o Ener Valência, que é interessante, mas eu quero fechar com vocês com o Keno, tá? É uma aposta que eu tô trazendo aqui para vocês. Claro, a gente sempre traz 2 nomes interessantes, um nome de aposta aí que a gente vai ter. Vai ser uma aposta que eu vou trazer diferente, tá? Como eu falei, a América Mineiro vindo numa fase muito fraca, o Fluminense crescendo muito forte em casa, e o Keno aí imitou contra o Fluminense, né? Foi muito bem, o cara que tinha que era bastante scout, né? Vamos fazer essa apostinha aí no Keno do Fluminense, né? Descer aqui, escalar o Keno, para a gente passar para o meio de campo. Interessante aí para a rodada, como eu falei. O cara mais seguro talvez fosse o Vitor Roque mesmo, mas os dados nem indicam tanto assim o Vitor Roque, porque o Goiás melhorou bastante, tá? Então vamos fazer essa apostinha. No meio de campo, como eu falei, o primeiro nome é o Arias, tá? Que a gente vai indicar. O segundo nome que eu quero tratar com vocês aqui é o Arrascaeta, tá? Como eu falei aí, Curitiba e Flamengo tende a ser um jogo de bastante gols aí, né? O time do Flamengo tem tomado bastante gols, mas tem produzido ofensivamente, tem feito gols regularmente. É muito difícil o Flamengo passar em branco, né? Mesmo quando tem perdido, tem feito gols. O Arrascaeta talvez seja a única peça segura desse time do Flamengo, né? Que realmente regularmente consegue participar de gols, gera média básica. Foi mal no último jogo aí, mas porque o São Paulo tirou ele no começo do segundo tempo, né? No intervalo aí, não deu para entender a escalação do São Paulo.
mas eu acredito que ele deve jogar o jogo inteiro ou bastante tempo contra o Curitiba, porque o Flamengo não tem Libertadores no outro meio de semana, né? Então é um cara interessante aqui para a gente escalar. Assim como a Rascaeta é bom e esse jogo é um jogo de gols, vocês poderiam pensar aí no Marcelino Moreno ou até mesmo no Bruno Gomes do Curitiba, seriam peças interessantes aí na rodada, tá? Mas vindo aqui para o Cartola FC Brasil, um nome que eu quero trazer para vocês, de meio de campo, são falar do Veiga, né? Que eu sei que muita gente vai escalar, e o Zé Rafael, tá? A comparação entre os dois. Como eu tinha falado, pessoal, o time do Cuiabá é um time que tem tomado poucos gols de meio de campo, né? Na última rodada que o Cuiabá, nesse 3-0 que o Flamengo tomou, muita gente estava escalando o Gerson. Falei, olha, nos últimos jogos do Cuiabá em casa, a melhor pontuação de meia foi 3,1 para o Pablo Maia. O Gerson acabou zicando aqui e a melhor pontuação foi do Vitor Hugo, 3,6. Então, tá difícil aí de um meia participar de gol lá contra o Cuiabá, por isso eu não vou escalar o Veiga, tá? O Zé Rafael até acho que pode ser, o Zé Rafael, mesmo sem participar de gol, ele tem gerado bastante média básica, né? Principalmente jogando fora de casa, as pontuações dele têm sido muito boas. Poderia ser ele aí, mas um cara que eu acho muito interessante para a rodada é o Bitelo aqui do Grêmio, tá? Voltou e bem no último jogo, 14,80, né? Já se recuperou daquela questão do siso, que ele tinha tido fez cirurgia, né? E ficou jogando mal alguns jogos. Mas no último jogo fez gol, gerou bastante scout, né? Fez 4 ou 5 desarmes, 14,80. Em frente ao Santos, que vive um momento péssimo, tá? Então, Bitelo seria um cara bem interessante para escalar na rodada aí, para a gente um pouco diferente aí, que muita gente não vai estar pensando. É bom lembrar que o Grêmio vai estar sem o Soares, então sem o Cristal também, vários desfalques, cai um pouquinho o desempenho, tá? Eu quero trazer um outro nome que eu acho interessante para a rodada aqui para vocês, pensando também nesse grau de sedimento aí na questão das estatísticas, que é o nome do Internacional, tá? A gente poderia ficar de olho no Alan Patrick, mas é um cara que eu escalo ele sempre me decepciona, mas eu quero trazer um nome diferente aqui, que é o Maurício do Internacional, tá? Cadê o Maurício aqui para a gente falar dele? Vamos olhar aqui já direto no Cartão FC Brasil, que é um cara que me agrada bastante para a rodada, tá? Não sei se ele saiu dos prováveis, acho que ele saiu dos prováveis, né? Deixa eu pegar meias do Internacional aqui para mostrar uma questão para vocês das estatísticas, é muito importante do Maurício, tá? Vamos aqui para meio de campo. Ele saiu dos prováveis, mas eu imagino que ele vá para o jogo, tá? Ele tem jogado como titular, fez gol no jogo contra o Botafogo, né? E olha isso, o Internacional nos últimos jogos tomou esse 1-0 aqui do Fortaleza, não teve nenhum meia que imitou, mas o cara que jogou de atacante foi o Guilherme Marques, que participou de gol. Ele é meia, na verdade, tá? Mas ele tá com o cartão como atacante. Mas antes disso, ó, Veiga e Richard Rios imitaram e o Arrascaeta também. Então, o Fortaleza tem tido dificuldade para marcar o meio de campo adversário. Então, acho que um cara que muita gente não vai estar de olho é o Maurício aí do Internacional. Vou até tirar dos prováveis aqui para escalar ele, tá? Acho que é um nome interessante. Se ele não for para jogo, cadê o Maurício aqui? Se ele não for para jogo, a gente provavelmente deve fechar o nosso time com a peça do Bragantino aqui, provavelmente o Lucas Evangelista, tá? É um cara que tem feito boas pontuações, uma regularidade boa. Enfim, o Bragantino tem tomado bastante gols em casa, então pode ser uma peça interessante. Claro, valeria até pensar numa peça do Fluminense ali, né? Dobrar de novo o Fluminense, mas como eu já estou dobrando ali no ataque, não vou escalar ele, tá? Mas é isso que eu estou pensando no meio de campo. Acho que Ares e Arrasca são importantes no time. A terceira vaga é bastante em aberto. Eu sei que muita gente vai escalar o Veiga. Só tomar cuidado que o Cuiabá não vem cedendo, tá? Por isso que a gente está puxando o Maurício aí. Bitelo também seria uma peça interessante. Indo aqui para a defesa, como eu falei, acho que esses dias que a gente tem que ficar de olho aí. Fluminense, Internacional é interessante para a rodada. O jogo entre Cruzeiro e Corinthians tende a ser um jogo de poucos gols, né? A gente teria também talvez um Botafogo interessante aí para a rodada, né? Nas laterais, finalmente o Marlon baixou de 4 pontos, fez 3 pontos, né? E a gente vai ser nossa primeira escalação aqui, né? O Marlon é um cara que está sempre gerando bastante média básica, bastante scout, né? Fez 3 pontos aqui, mas acho que ele tem tudo para voltar e bem nessa próxima rodada aí. Como eu falei, acho que é um jogo de poucos gols. O Cruzeiro tem feito poucos, mas tem tomado também. E o Corinthians, até deixa eu pegar aqui para vocês, é um time que cede muito pontos para lateral. Por que cede muito pontos para laterais do Corinthians? Por causa dos pontas que ele tem, né? Ali Wesley, Gato, Guilherme Biro, então sempre o Juan também, que vai sempre muito para cima, jovem do time do Corinthians, que perdem muita posse de bola. Enfrentando esse Marlon que sempre conquista muito, desarma bastante, é um cara muito importante, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui. O Corinthians aqui, ó, 8,2, 6,2, 6,7, 10,4, vários laterais indo bem. O Rubens fazendo 6 desarmes, o Kelvin imitou aqui, Gabriel Inocente fazendo 5 pontos de média básica, então sempre cedendo muitos pontos. Eu acho que o Marlon tem que ter no time, tá? A segunda vaga de lateral, eu acho que tem que ficar para o nome do Fluminense.
ou o Marcelo ou o Samuel Xavier, tá? O América Mineiro cede até um pouquinho mais para o lateral direito, tá? De desarmes. O Pedrinho costuma cair por ali, então até valeria uma aposta no Samuel Xavier. Eu vou na regularidade do Marcelo, tá? Marcelo que no campeonato inteiro ainda não baixou de 4 pontos, tá? Tá parecendo o Marlon numa versão reduzida. É um cara que cobra bola parada, enfrenta esse América Mineiro tem tido dificuldades defensivas e o Marcelo é um cara muito ofensivo, finaliza sempre bastante. Então a gente vai ter o Marcelo. Para mim essa lateral tá poucas ideias, tá? É o Marlon em nome do Fluminense. Eu acho que teria um outro nome interessante para a gente escalar, para quem quisesse apostar, do Internacional, tá? Ou o Bustos ou o René. Eu prefiro muito mais o Bustos, tá? Ele vem de um retrospecto muito bom em casa, 10.8.9, 9.2. Não jogou contra o Corinthians, a gente até tinha escalado ele, acabou sendo o Igor Gomes, né? O Kudê acabou poupando. Por isso que eu falei que é importante a gente ter a escalação do Inter, né? Se ele for pro jogo, é um cara muito bom. A gente vê aqui, os laterais indo bem aqui contra o time do Fortaleza, né? Seria uma aposta para quem quisesse se diferenciar aí, mas eu vou na regularidade, tá? Então é isso que eu tô pensando aqui de laterais. Fora esses, é bem complicado na rodada de pensar num lateral, tá? A gente vai estar sem o Juninho Capixaba, que seria um nome interessante. De Plácido e Marçal, é um SG mais ousado do Botafogo, né? O time de São Paulo costuma fazer gols em casa. Enfim, mais complicado. Vamos fechar assim nossa lateral, tá? Na zaga, o primeiro nome que eu acho que muita gente vai ficar de olho, acho que eu vou escalar no meu time, é o Nino, tá? O Nino que, assim, as pontuações dele no começo do campeonato estavam muito boas, né? Mais recentemente caiu um pouquinho o desempenho do Nino, né? Em relação à participação ofensiva, né? Ele parou de fazer gol aí, o Nino, né? Cadê? Vamos pegar o Nino aqui. Inclusive a média dele caiu bastante. Então, assim, como eu falei, no começo tinha várias pontuações boas, passou uma fase terrível aqui com várias negativadas, voltou a melhorar aqui, o Fluminense acontecendo vários SGs, né? E ele vai nessa onda. É um cara que sempre faz suas finalizações aí, mas tá difícil de sair o gol. Vamos apostar que ele volte a fazer o gol, né? Enquanto no América Mineiro que tem tido dificuldades defensivas aí. Então, vamos ver. Eu tenho um pouquinho de medo de dobrar aqui o time do Fluminense, porque o América Mineiro tem feito gols regularmente, né? Vinha de uma série de 14 jogos fazendo gol, acabou não fazendo contra o Goiás, então vamos ver se a gente mantém o Nino aqui ou não, tá? Claro, o Coisa seria um cara interessante, né? Um cara sempre muito regular. Como eu falei, a zaga do Botafogo é uma zaga bem segura, né? Mas eu vou fugir um pouco desse G do Botafogo nesse jogo, tá? O segundo nome, acho que teria o Murilo aqui com a bola aérea ofensiva, mas como eu falei, o Cuiabá tá jogando bem em casa. O segundo nome que eu quero trazer para vocês aqui é o Léo Ortiz, tá? Como eu falei, o Bragantino fora de casa tem conquistado alguns SGs. O Léo Ortiz é um cara seguro, tá? Ele tem sempre gerado bastante pontos aí, né? Uma média básica legal. No último jogo fez 3.10 mesmo sem o SG contra o Vasco, um cara que participa da bola aérea ofensiva. E aqui, ó, o time do Bahia tem cedido algumas finalizações, alguns desarmes, né? Teve gol do Gustavo Martins aí. É um cara interessante para apostar aí o Léo Ortiz e um cara também irregular, tá? A gente vai com ele. Acho que alguns outros nomes que a gente teria é complicado de zagueiro. Tem o Lucas Halter, que foi muito bem no último jogo aí. Um Vitão, um Igor Gomes, né? Esse SG do Internacional poderia ser interessante para a rodada. Enfim, teria alguns nomes, mas eu focaria realmente nesses. Até acho que pensando numa questão mais regularidade aí, eu vou com Cuesta, tá? E não com Nino. Para não dobrar esse SG do Fluminense aqui, como eu falei, pode ser um pouco mais ousado. De técnico, eu acho que o Fernando Diniz é o nome mais indicado. Fora ele, como eu falei, o Inter é o Fluminense é o time mais favorito. Teria talvez um Eduardo Cudê, tá? Mas assim, disparado o melhor técnico é o Fernando Diniz. E para fechar nosso time e falar do capitão aí, nosso goleiro, tá? Claro, teria o Fábio, que é um cara interessante aí. O time América Mineiro tem finalizado bastante, né? Um time que está cedendo bastante finalização. É um time que está criando bastante, né? Tanto é que tem feito alguns gols. Mas com potencial de SG, o Fábio teria esse potencial de SG e defesa, né? Mas o cara que eu quero indicar e que vai ser minha escalação aqui vai ser o Rocher, né? Como eu falei, o time do Internacional acho que tem um potencial de SG legal para a rodada. E olha as pontuações que o Inter tem cedido, que o Fortaleza tem cedido para goleiros. Vou mostrar aqui para vocês, tá? É, o Rocher tem feito algumas defesas, né? 8 defesas aí contra o Botafogo, 4 contra o time do Bragantino, né? 3 aqui em casa, ainda não segurou o SG em casa, mas acho que pode vir nesse jogo. E olha aqui, ó. O Fortaleza, 4 defesas para o Tadeu, 5 para o Everton, 5 para o Matheus Cunha, né? Uma defesa de pênalti, então tem tido uma regularidade de ceder defesa. Então, eu ficaria entre Rocher e Fábio. Eu vou com o Rocher aqui até pelo SG para não dobrar também do Inter. Acho que outro goleiro que poderia ser interessante na rodada seria o Lucas Perry, tá? Sempre regular, o São Paulo finaliza bastante, seria interessante, tá? Talvez um Cássio do Corinthians, assim, fazendo bastante defesas, no Cruzeiro sendo com dificuldade de fazer gol, né? Seria um cara interessante, mas
Por enquanto eu vou com o Rocher, lembrando que esse é um esboço, tá? Na sexta-feira a gente atualiza o vídeo, traz essa questão de cedido versus conquistado, complementa o nosso dossiê, tá? De capitão, acho que daria para postar no Arias, que vive uma fase muito boa. Acho que tem que ser uma peça do Fluminense. Eu vou na regularidade aqui de Herman Cano, tá? Acho que vai ser o mais seguro, vai ser o mais escalado. Vamos começar a assistir o segundo turno aí na segurança, na regularidade, né? Então, esse é o nosso time aqui, nosso esboço, né? Como eu falei, a gente teria algumas peças para postar aí para quem quiser, mas eu quero voltar a ter uma regularidade legal aí, girar a média básica. E é o seguinte, eu vou propor um desafio para mim mesmo, tá? Vocês viram que o nosso campeão da Liga de Turno aí fez 1.478, eu quero buscar 1.500 pontos nessa rodada, tá? Nesse segundo turno. Vamos ver se a gente consegue, vai ser uma pontuação bem legal. Vamos nessa balada aí, que eu sei que vocês vão ganhar a Liga de Turno de vocês também. Como eu falei, se inscreve aqui no canal também, deixa aquele like também, quem chegou até o final. Quem puder virar membro, R$ 4,99, vale muito a pena, tem acesso ao nosso dossiê exclusivo, lembrando que a gente sempre traz bastante estatísticas aqui, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo aqui. Até o próximo vídeo. Falou!